De acordo com alguns estudos, uma inovação do português brasileiro é o R caipira, às vezes tão intenso que parece valer por 2 ou 3, como em porta ou carne. Associar o R caipira apenas ao interior paulista é uma imprecisão geográfica e histórica. Agora, ele insere a citação que foi colocada no comando pra gente. Embora o R tenha sido uma das marcas do estilo matuto do ator Mazzaropi em 32 filmes. Seguindo as rotas dos bandeirantes paulistas em busca de ouro, os linguistas encontraram o R supostamente típico de São Paulo em cidades de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, formando um modo de falar similar ao português do século XVIII. O que ele já pondera aqui pra gente? Inicialmente, ele começa o segundo parágrafo falando que a associação do R caipira somente ao interior paulista é algo que você não deve fazer. E aí ele começa a colocar para a gente algumas justificativas para isso. Ele cita aqui, por exemplo, uma investigação histórica sobre o que envolveu a Rota dos Bandeirantes Paulistas lá no passado, especialmente no contexto de expansão territorial do Brasil. E aí ele mostra que esse R caipira ele era encontrado já em regiões de Minas Gerais, em regiões de Mato Grosso do Sul e outros estados brasileiros, o que já demonstra que a utilização desse R caipira por meio da fala não é uma característica exclusiva de São Paulo. Dando continuidade à leitura. Quem tiver paciência e ouvido apurado poderá encontrar também, na região central do Brasil, o S chiado, uma característica típica do falar carioca que veio com os portugueses em 1808 e era um sinal de prestígio por representar o falar da corte. Agora, saindo da parte do R caipira, ele coloca uma nova expressão, que seria aqui a utilização do S chiado por meio da fala, algo muito mais associado ao Rio de Janeiro. A história da língua portuguesa no Brasil está revelando as características preservadas do português, como a troca do L pelo R, resultando em pranta em vez de planta. Camões registrou essa troca em Os Lusíadas. Lá está um frautas no lugar de flautas. E o cantor e compositor paulista Adoniran Barbosa a deixou registrada em frases como frechada do teu olhar do samba, tiro ao Álvaro. Aqui, no final do texto, pegando agora o quarto parágrafo, nós temos basicamente então uma conclusão do texto, mostrando que a história da língua portuguesa dentro do Brasil é marcada por várias características do português que vão sofrendo modificações e, em alguns casos, que vão sendo preservadas. Inclusive, você até percebe aqui alguns exemplos diversos que ele coloca para você. Ele fala sobre a utilização do R caipira, aqui ele já fala sobre a utilização do S chiado, aqui ele já está falando sobre a troca do L pelo R. Cada uma dessas modificações da língua estão associadas a um contexto, estão ligadas a um determinado momento no tempo e também estão associadas a um determinado local, estão associadas a uma localização geográfica, uma região no qual houve aqui a utilização da linguagem dessa maneira. E aí, o que é que o texto está propondo? Ele coloca aqui uma discussão sobre o quê? Baseado naquela afirmação de associar o R caipira apenas ao interior paulista. Bom, ele demonstra, ele estabelece uma discussão sobre a relevância da fala de prestígio na época da corte portuguesa? Falso. Inclusive, essa fala de prestígio na época da corte portuguesa é o que ele pontua aqui, no nosso penúltimo parágrafo, quando ele fala ali sobre a questão do S chiado. Mas não é o foco central ali do nosso texto, quando ele utiliza aquela parte do texto falando sobre o R caipira. Letra B. A inovação do português brasileiro sem equivalente em Portugal? Isso é falso. Essa inovação do português também acontece em Portugal. A gente tem até aqui o exemplo do que Camões registrou. Camões é um artista português. E aqui, nesse momento, quando ele registra essa troca do L pelo R, ele também está demonstrando essa inovação do português, só que nesse caso o português de Portugal, não o português brasileiro. Letra C. Razões históricas do preconceito sobre a fala regional no Brasil? Falso. Em nenhum momento a questão coloca de maneira argumentativa, de maneira descritiva, razões pelas quais existe o preconceito acerca da fala regional no Brasil. Isso é totalmente falso. Letra D. Importância do estudo, da preservação e do respeito à língua falada no Brasil? Não é algo diretamente exposto pela questão. Você percebe que essa informação de uma importância sobre esse estudo, sobre essa preservação e sobre esse respeito, não é algo explícito, mas você pode até pensar que ele está tentando sugerir isso na medida em que ele mostra essa diversidade da língua.
Para confirmar, a letra E coloca variedade de uso da língua, característica da literatura e da música brasileiras. A letra E só está errada porque ela restringe essa variedade de uso da língua como sendo uma característica da literatura e da música brasileiras. E se você parar para analisar aqui o texto, pegando, por exemplo, o segundo parágrafo, ele não está falando de literatura, ele não está falando de música, ele está falando de uma variedade da língua no uso cotidiano, pelos indivíduos ali no dia a dia. Então a gente já consegue tirar a letra E, porque não é uma característica somente da literatura e da música, e acabamos ficando aqui com a letra D, que apesar de não ser algo explicitamente citado pela questão, você pode inferir pelo teor do texto como um todo. É um texto que eventualmente mostra a importância desse estudo, da preservação e do respeito a essa língua falada no Brasil, que é uma língua diversa, que é uma língua muito plural. Primeira questão, questão de número 6, gabarito correto, letra D. Beleza, conseguimos aqui finalizar a nossa primeira questão. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.